Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para explicar um pouco da história do vinil. E esse vídeo faz parte da contrapartida social no festival que foi organizado no ano passado, o Festival Vinil é Cultura, que ocorreu em Berlândia. Essa contrapartida social, na verdade, era para ocorrer, esse vídeo era para ser como uma forma de aula, né, nas escolas da periferia e nos distritos, e estava previsto para ocorrer no início do ano, no primeiro semestre, sendo que, né, com a pandemia toda a programação mudou. A gente teve paciência, aguardou uns meses com otimismo para ver se talvez o cenário da pandemia no Brasil e no mundo mudasse, fosse possível as aulas serem retomadas, que assim a gente faria nas escolas, né? Mas isso não foi possível, então a gente agora está preparando esse vídeo para apresentar tudo que a gente tem para falar, né? E que esse vídeo também tenha um alcance ainda maior, e não só as escolas que a gente apresentar, sim outras escolas também, e que ele seja difundido também, né? Divulgado na internet, nas redes sociais do evento e por aí vai, tá bom? E esse evento ele foi possível por causa do incentivo do edital do PMIC, né, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Uberlândia. O evento foi possível, essa contrapartida social faz parte desse pacote aí do evento. Tá? O que eu vou apresentar para vocês, eu vou passar aqui um roteiro do que eu vou falar. Primeiramente vou me apresentar, vou falar um pouco da minha história, e depois vou falar como foi o festival, o que teve nesse festival, Vinil é Cultura. E depois disso eu vou passar para a linha do tempo do vinil. Vou falar dos primórdios, depois década por década, como foi o vinil, a evolução dele ao longo das décadas, década de 30, 40 e por aí vai, até a atualidade. E como o vinil se encontra hoje, né, no Brasil e no mundo. Tá? E depois vou falar quem é o maior colecionador de vinis do mundo, é uma curiosidade bem legal. E por fim vou destacar alguns artistas de Uberlândia e da região que têm seu material, suas obras lançadas em vinil, do passado e da atualidade. Tá bom? Bom, então, como eu falei, meu nome é Fabiano Ferfoglia e eu tenho 38 anos, eu sou de Brasília, moro aqui em Uberlândia há 14 anos. E o vinil, ele faz parte, né, assim, da minha vida desde a infância. Como a maioria das crianças e famílias nos anos 80, eu cresci ouvindo música no vinil, na rádio também, e nas fitas. Mas o vinil, ele sempre me chamou muita atenção. E então desde criança eu manuseava os discos, eu pegava os discos dos meus pais para ouvir. Eu e minha irmã a gente brincava ouvindo os discos, colocando os discos e trocando, e também a gente ouvia os discos infantis. Meus pais compravam discos pra gente, discos com música de criança, com bandas infantis e diversos artistas que tinham na época. Além disso também, na casa dos meus avós, eu pegava os discos dos meus tios, dos meus avós e tudo mais. Então, isso fez parte da minha infância. Não era nada de colecionismo dos meus pais, não. Era simplesmente um hábito que era da época, era comum. Na década de 80, 70 e 80, especialmente acho que na década de 80 o vinil estava no auge, então lojas de departamento vendiam discos, muitos lugares vendiam discos, além das lojas, né, que existiam muito mais lojas. E a produção era muito maior, é claro. Então as pessoas consumiam a música nesse formato, em grande quantidade. E aí eu fui crescendo, até nessa foto do slide eu já tinha 12 anos e eu estava longe já de ser criança, eu queria ser mais velho, eu já gostava muito de música em geral, especialmente rock, já fazia aula de violão e tal, e comprava meus discos. Já pedia pro meu pai e pra minha mãe de aniversário disco, assim, não pedia nada além disso. Eu ia na loja, escolhia os discos e voltava para casa feliz e contente. Então minha irmã também era desse tipo e assim foi. Então eu fui comprando discos ao longo da minha vida, mas chegou numa fase, por volta do ano 2000, mais ou menos, eu tive um aperto financeiro, uma situação financeira difícil, eu vendi tudo praticamente que eu tinha, acho que fiquei com 2 ou 3 discos que eu gostava demais. Me arrependo disso, mas isso aconteceu, acontece com muitos colecionadores. Tem colecionadores que passam a vida toda comprando discos, não se desfazem de nada. Tem colecionadores que em algum momento se desfazem e depois retomam suas coleções, até mesmo com outro gosto, outra diversidade e tudo mais, como foi o meu caso. E além de, bom,
ter colecionado, ter comprado bastante, não uma quantidade muito absurda não, mas em torno de uns 200 discos eu tinha na minha adolescência, ao longo dos anos 90. Depois eu trabalhei também numa loja de discos. Aliás, eu cresci nos anos 90, na minha adolescência, frequentando as lojas de discos lá em Brasília. Ficava horas batendo papo, ficava amigo dos donos, dos funcionários. Meus amigos também frequentavam. E assim, uma loja de disco é um grande ambiente assim, cultural e enriquecedor. E se faz muitas amizades. Hoje tem menos lojas de discos que antigamente, mas quando tem, vale a pena visitar e gastar um tempo. Bom, então eu trabalhei também numa loja de discos, ela não era só de discos, ela vendia artigos de rock and roll em geral. Foi uma experiência muito boa que eu tive na minha vida por volta de 2001. Beleza, e a vida foi caminhando e tal, aí eu deixei de ter discos, eu colecionava também CDs, comprava muitos CDs. Também cresci com as fitas, gravando fitas. E depois, quando eu vim para Uberlândia, aí eu já não tinha mais aparelho. Mas aqui, por volta do ano de 2012, eu voltei a comprar discos. Eu comprei um aparelho, voltei a frequentar os sebos, comecei a comprar discos antigos e tudo mais. E posteriormente, a minha esposa ela começou a fazer artesanato com discos antigos, discos que não funcionam mais, discos em estado ruim. Começou a pintar quadros e fazer bolsas e um monte de artigos interessantes. Ela me ensinou, a gente montou um pequeno negócio aqui em Uberlândia de artesanato com os discos antigos. E a gente começou a frequentar algumas feiras e eventos. E eu comecei a comprar discos não só para nossa coleção, minha coleção, mas também para o artesanato. E tinha discos que eu comprava também que chegavam na minha mão que eu não gostava tanto. Eram bons artistas, mas eu não queria ficar para mim. Que eu nunca fui acumulador de discos. Eu gosto dos discos que eu gosto de ouvir, dos artistas que eu gosto, né? Então a gente começou a trocar e vender discos também. Eu comecei a perceber que, apesar da movimentação, não tinha uma feira específica do ramo aqui em Berlândia. Aí a gente pensou, né? Eu criei um grupo de WhatsApp primeiro, reuni pessoas e colecionadores, gente que gosta de música e de vinil. E a partir disso a gente começou a fazer encontros. Esse encontro virou uma feira, que virou uma outra edição e assim foi. E a coisa começou a se estruturar, comecei a encontrar mais pessoas que vendem e trocam discos, mas que não são loja. Fazem isso de forma independente, fazem pela internet ou com seus contatos. Essa coisa foi evoluindo, então a gente começou a fazer uma feira itinerante aqui em Uberlândia, ela passou por vários lugares e teve um bom movimento. E daí a gente começou a idealizar, eu, a minha esposa e um amigo começamos a idealizar um evento um pouco maior, que fosse além das feiras de discos. As feiras de discos elas existem no Brasil, em boa parte do Brasil, não digo o Brasil inteiro, mas em São Paulo é muito forte, é o lugar mais forte no Brasil na atualidade. Esse foi um pouquinho assim, esse foi um pouco da minha história e agora eu vou falar sobre o festival, né? Cheguei até ele. O Festival Vinil e Cultura ele aconteceu em dezembro do ano passado, 2019, né? Nos dias 14 e 15, lá no Sesc. E ele teve uma feira grande de vinis, foi a maior feira que a gente conseguiu fazer. Contou com expositores de Berlândia, da região, de outras cidades, Brasília, São Paulo, enfim, interior de São Paulo, gente do Mato Grosso do Sul. Então, teve uma grande quantidade de discos, milhares de discos para venda. A gente também teve discotecagem ao longo do evento, durante o evento todo, teve discotecagem de amigos, parceiros, DJs mais profissionais. Como? E a gente fez esses teve também pocket shows, a discotecagem com os vinis, pocket shows. A gente preparou também uma oficina com um DJ e também tivemos palestras com grandes nomes do cenário do vinil. Gente que é lojista, gente que lançou discos, jornalista, enfim, e tudo mais. A gente também fez uma exposição dessa linha do tempo do vinil que eu vou contar aqui para vocês. E também a gente fez uma exposição visual com discos importantes da história do vinil e também fizemos um mural com os discos de artistas de Uberlândia e da região. A gente fez um espaço infantil, teve praça de alimentação, cafeteria, tatuagem, e enfim, foi muito legal. Foi um evento realmente que movimentou bastante o cenário. Um evento diferente que não tem nenhuma capital e que a gente conseguiu realizar aqui. Então,
Agora eu vou falar para vocês, começar a falar dos primórdios. Peraí, só tive um probleminha aqui na minha apresentação. Então, agora eu vou apresentar a linha do tempo do disco de vinil. Os primórdios, assim, antes de falar de como surgiu, ou o ano que surgiu o disco de vinil, eu quero que a gente faça, assim, tenha uma coisa em mente, assim, como é um mundo sem música gravada, né? Porque imagina um mundo, a música gravada é um pouco recente. Para você ouvir uma música que está sendo tocada agora, gravada, alguém tocou, alguém gravou em um estúdio, isso foi produzido e lançado na internet, lançado no Spotify, ou né, prensado no vinil. Mas imagina num mundo, no passado, até o século XIX, a única forma de se ouvir música era executar essa música ao vivo. Então uma pessoa com habilidade tocava, ou um grupo de pessoas, uma banda, um conjunto, tocava para outras pessoas ouvirem, né? E como tudo avança, as pessoas foram pensando numa forma de registrar o som, a música, para ser ouvida posteriormente, né? Não depender de alguém executar essa música ao vivo. Então, a primeira pessoa a pensar isso, a desenvolver algo, foi o Thomas Edison. Thomas Edison foi um inventor de um monte de coisas, né? Centenas de coisas, ele é muito famoso na história. Ele desenvolveu um aparelho chamado fonógrafo, que ele é um aparelho que funcionava, tem na foto, um cilindro de estanho rodava em contato com uma agulha, e assim reproduzia o som. Esse foi o primórdio, e assim como outras pessoas do mundo foram pensando em outras formas e soluções, veio um americano, ele era meio americano, meio alemão, chamado Emil Berliner, que apresentou um outro aparelho também, que também ele é um clássico, né, muito famoso, o estilo dele, né, é o que se chama gramofone. Esse, ao invés de uma placa cilíndrica rodando, o áudio era reproduzido através do contato de uma agulha com um disco plano. Ou seja, realmente o que se tem hoje, só que hoje é bem mais evoluído, né? Mas era um disco girando e essa agulha em contato gerava o áudio. E então, a partir do ano de 1900, os discos utilizados no gramofone do Berliner passaram a ser fabricados de goma laca. Essa goma laca é uma resina originária de um inseto que ele é encontrado em alguns países da Ásia. Nessa época se fazia os discos de goma laca. Hoje em dia a goma laca ainda é extraída para uma série de coisas. Ela é uma resina, ela serve também como eu esqueci agora, um selante, uma espécie de verniz para um monte de materiais. Então, mas nessa época se fazia os discos somente com goma laca, foi a descoberta da época. Esses discos tiveram seu auge comercial entre as décadas de 20 e 40. Eu tenho aqui 2 discos de goma laca para mostrar para vocês. Esses discos na época eram feitos de 10 polegadas, esse é o tamanho dele, 10 polegadas. O problema da goma laca é que ela é muito quebradiça. Vou fazer assim, ó, esse disco ele não dá para ouvir mais, ele tem uma rotação um pouco comum e ele está muito velho e riscado. Então eu vou bater aqui para vocês poderem ouvir o barulho. Ó. Ele tem um barulho, quando você pega ele, você vê que é um material quebradiço. Se ele cair, ele racha fácil. E nessa época não tinha muito padrão de velocidade. Conseguiram padronizar ele assim, nesse tamanho de 10 polegadas, mas as velocidades, as rotações variavam e tal. Então houve um esforço no mundo inteiro, quem mexia com isso, né, para padronizar tanto o tamanho quanto a rotação. Então ele passou a ter 78 rotações por minuto. Tem pessoas que colecionam esses discos ainda hoje, porque muito da cultura do mundo, oriental ou ocidental, está nesses discos e nunca mais foi relançado. Então a gente coleciona e tem um aparelho que roda ele. Ele era maior e com o tempo ele foi diminuindo e ficou nesse formato de 10 polegadas, 78 rotações por minuto. Então, esses discos eles eram muito pesados, além de quebradiços, eles eram muito pesados. E a capacidade deles era muito baixa, a capacidade de tempo, assim, que até chamam assim, um termo técnico na área, a minutagem. Ele tinha 3 minutos de cada lado só, então o que é muito pouco, né? Mas é o que se tinha na época.
E no Brasil, em 1913, foi inaugurada a primeira fábrica desses discos de goma laca. Então, já na década de 40, o mundo se encontrou numa dificuldade para conseguir essa resina, a goma laca. No cenário assim, pós-Segunda Guerra Mundial, várias crises e tudo mais, e essa goma laca começou a ficar escassa. Então, para encontrar, como tinha que se encontrar uma solução para a produção dos discos, né? Então encontraram, houve uma migração da goma laca, deixaram de usar a goma laca, né? E passaram a utilizar o PVC. Em 1948 surgiu um formato maior que o de goma laca de 10 polegadas. Que foi esse disco de 12 polegadas. Ele tem 30 centímetros de diâmetro. É um pouco maior que o de 10 polegadas, podem ver. Né? E esse material ele é derivado do petróleo, é o PVC. Esses discos de 10 polegadas, eles têm outra rotação diferente dessa. Esse era de 78 rotações por minuto. Eles têm 33 rotações e 1/3 por minuto. Todo mundo chama de disco de 33. Tem esse 1/3 aí, mas a gente fala de disco de 33 rotações. Esse é o disco que foi mais difundido no mundo inteiro. Nesse tamanho, nesse material. Então quando se fala em vinil, todo mundo já lembra desse mesmo. Esse aqui, desse tamanho, nesse formato. Aí houve uma transformação. Nessa época, no ano de 49, resolveram fazer um disco um pouco menor, que é o chamado compacto, que é esse disquinho aqui pequeno, por praticidade, por uma série de razões. Evidentemente ele tem uma capacidade menor de tempo, né? Esse aqui ele tem assim uns 20, 22 até 25 minutos por lado. Esse aqui dura 4 minutos em média. E a rotação dele é de 33 ou de 45 rotações por minuto. Em polegadas, ele tem 7 polegadas. Então chamam de disco de 7 polegadas ou compacto. Ele, na década de 40, a partir dos anos 50 especialmente, ele foi muito difundido porque várias máquinas, as máquinas chamadas jukeboxes, elas utilizavam muito esse formato. E também os estilos da época ajudaram a difundir esse disco. Especialmente o rock and roll, nos seus primórdios, década de 50, que eram canções curtas, que entraram no formato comercial e cabiam muito bem nesses discos. Então esses discos, eles muitas vezes tinham uma música de cada lado, que é o compacto simples, ou também eles podiam ter, quando cabiam, 2 músicas de cada lado, que chamavam de compacto duplo. Então, muitas vezes também os artistas, antes de lançar um disco inteiro, grande, eles lançavam suas músicas de trabalho, seus hits em compactos. Ou os compactos também serviam para lançar versões diferentes das músicas que estavam nos discos maiores. Então teve essa ramificação de formato no disco de vinil na década de 40 e 50. E vale também lembrei de uma coisa importante aqui, que a migração da goma laca de 10 polegadas com uma curta duração para esse formato com maior duração, muito mais tempo, qualidade e praticidade, ele é mais leve e tal, contribui e favoreceu gêneros que antes não eram beneficiados, né, não estavam tanto no vinil, como música clássica, o jazz e outros assim que eram canções e obras e músicas que precisavam de uma duração maior, né? Então assim, dificilmente uma música clássica ia para um compacto, mas o rock and roll ia. Então você vê que os gêneros e os estilos iam procurando os seus nichos e seus formatos. Tá? Então, uma coisa muito interessante que aconteceu também é que na época ainda da goma laca, ou os primeiros discos de vinil na década de 40, assim, eles eram um pouco simplórios no design. Eles não tinham capas de arte assim, chamativa e significativa. O slide mostra aí um disco dentro de um envelope. Ele vinha com envelope muitas vezes só com o nome da fábrica, da gravadora, às vezes com o do artista também, mas ele era vazado, então mostrava o rótulo do artista, então às vezes só tinha o nome da fábrica mesmo. Isso era pouco chamativo, não causava desejo das pessoas comprarem e adquirirem.
claro, os discos eram vendidos, as pessoas compravam. Só que alguém pensou, isso pode ser melhor, essas capas podem ser melhores, né? Então houve uma revolução aí nessa época. Deixa eu ver o ano. Fim da década de 40, surgiu mais ou menos na virada. 1949 para 1950, um artista chamado Alex Steinweiss. Ele era de Nova York, ele era um artista muito talentoso e ele fez mais de 2.500 capas para grupos e artistas ao longo das décadas. Ele começou nessa época de 1949, 1950, e tem um exemplo aí de um jazzista chamado Charlie Parker. É uma capa maravilhosa dele, mas ele fez tantas capas que até é difícil destacar alguma. E o trabalho dele, com esse design chamativo, inovador, né, fez influenciar uma série de outros artistas, designers enfim, os lançamentos, as gravadoras passaram a querer ter uma arte bela em suas capas, algo chamativo ou que identificasse com a obra e por aí vai. Tem até um exemplo aqui de um disco do Dorival Caymmi. Dorival Caymmi é um dos grandes gênios da música brasileira, e esse disco é bem antigo, ele é de 1954 e já representa a evolução do formato na época. Por quê? Uma capa bonita, desenhada, e que tem tudo a ver com o tema, né? Porque o Dorival Caymmi tinha uma obra que falava muito sobre o mar e tal, e ele representou isso, né? Um pescador aqui e tudo mais. A própria capa foi desenhada pelo Dorival Caymmi. E esse disco é o primeiro dele, o primeiro lançamento dele. Tem ele aqui atrás com o violão dele. E é um grande clássico de 1954. Eu até brinco que esse disco está entre o meu pai e minha mãe. Meu pai nasceu em 1953, minha mãe em 55. E esse disco foi lançado entre os dois. É um fato muito curioso para mim, sabe? Mas então ele já mostra no Brasil essa leva, assim, o surgimento desse design criativo e belo que combinava com as obras. Então, ao longo da década de 50, os discos foram evoluindo, houve cada vez passou a ter mais produção. Eu mencionei, né, o jazz foi lançado no vinil, a música clássica cada vez mais, os compactos sendo cada vez mais difundidos, então as pessoas ouviam os discos em casa, e eu também nas lanchonetes, nos lugares, restaurantes, onde tinha essas máquinas, jukeboxes, como tem uma no slide aí. A jukebox é uma máquina muito interessante, porque ela tinha uma capacidade de conter muitos compactos, chegava assim até ter 200 canções, e ela escolhia o disco de uma forma mecânica, né? Você pagava pela música, escolhia no catálogo, é que nem você escolher um refrigerante ou um café na máquina automática hoje. Você vai lá, paga, escolhe, e no caso era a música e ele tocava para você. Então isso, para a juventude na época, foi uma revolução. Isso foi um marco enorme. Porque as jukeboxes seguiram firmes assim ao longo das décadas. Então ainda nessa década começou a ter mais gravadoras lançando, gravadoras especializadas em lançar esses artistas em discos de vinil. E no Brasil, o primeiro disco lançado foi um disco de carnaval em 1951. Tem a capa dele no slide aí. Esse foi o primeiro lançamento que se tem registro, que a história mostra. Então, era uma coletânea com diversos artistas, com marchinhas de carnaval. Tem alguns artistas, era Geraldo Pereira, Oscarito, Heleninha Costa e os Cariocas. E tinha outros artistas nesse disco. Então, e o Brasil, um fato também curioso, que o Brasil foi o quarto país a adotar esse formato de LP no mundo. Bom, o tempo foi passando, na década de 60 foram surgindo novos conceitos de produção, melhorando a forma de gravar, de prensar. As capas foram ficando cada vez mais extravagantes, interessantes. Bandas começaram a lançar discos conceituais, que são discos que cria-se um tema, e a obra inteira, todas as músicas do disco abordam um tema único. Então muitos artistas fizeram isso. Os álbuns começaram a ter uma duração maior, exploraram cada vez mais o limite de tempo desses discos.
também foi a era da psicodelia, né? Muitos grupos de rock ou de música no mundo tiveram conceitos psicodélicos e isso também foi muito importante. A psicodelia são conceitos assim que misturam a alucinação, muitas cores, um som ousado e por aí vai. Então essas bandas que tinham essa proposta artística, é, tanto sonora quanto visual, também levavam essa identidade para as capas. Tá? Eu tenho aqui alguns discos, esse disco eu não tenho a data dele certa aqui, ele não exibe a data, mas ele provavelmente é dos anos 50, no máximo comecinho dos anos 60. Um disco de música cubana, com uma capa linda, assim, muito bem desenhada, né? Uma foto, desenho, que era muito comum na época, não era nem foto nem desenho, eles misturavam isso. Então é uma orquestra de música cubana. Outro disco do comecinho da década de 60 é um disco com um desenho bem interessante, que mostra, né, a proposta disso, que era ser dançante, de um grupo chamado The Clevers, que depois mudou o nome para Os Incríveis. E é um disco também que explorou esse design, né, dos primórdios. Falando da psicodelia que eu abordei, um dos grandes discos no Brasil é esse primeiro disco da banda Secos e Molhados, que era uma banda que explorava muito as performances, alegoria e tudo mais. E mostra ele assim, uma capa ousada, curiosa e diferente para a época. Esse disco foi um grande marco na história da música brasileira. Vendeu demais, eu não tenho assim dados, vendagem na cabeça, mas foi... a gravadora, a chamada Continental na época, artistas de segunda linha da gravadora, eles chegavam a recolher das prateleiras desses artistas para derreter os discos, para prensar mais discos dos Secos e Molhados, de tanto que isso vendia na época. Esse disco é de 73, 1973. É isso. Então, assim, a capa mostra as cabeças deles, dos músicos, na mesa, né? Então, isso é um lado da psicodelia brasileira. Aí tem outras bandas, né? Dou o exemplo desse Mungo Jerry, também com uma capa, uma banda de rock and roll com uma capa psicodélica. E um outro grande exemplo de psicodelia é o Jimi Hendrix. Esse disco é bem especial, ele é dos anos 60, mas é uma reedição mais atual. Olha só, ele abre e mostra a capa inteiriça, assim. Então, olha a arte desse disco. Então é bem psicodélico, é considerado psicodélico. Bom, eu vou deixar aqui no canto. Bom, gente, esse vídeo é bem espontâneo, esqueci de falar isso no início. Então eu estou bem à vontade aqui para pegar o material, mostrar para vocês, que é todo o material que eu levaria mesmo na aula, né? Numa aula presencial, numa escola, mostraria para as pessoas, para todo mundo manusear. Então estou aqui, vou passando e vou mostrando para vocês. Bom, aí chega a década de 70, melhora-se a tecnologia dos estúdios para se gravar música e a inventividade de modo geral, né? Dos lançamentos dos discos, do encarte de capa, tudo. Muitos grupos começam a lançar álbuns duplos, não só um disco, e sim dois, porque começam a ver que é viável e que a obra deveria ser completa. Então surge, assim como a do Jimi Hendrix, surgem as capas duplas, né? E além disso, uma coisa muito importante na década de 70 foi a figura do DJ, né? O chamado DJ, o disc jockey, que era uma pessoa responsável em... Ele tinha os aparelhos, os dois toca-discos geralmente, era uma pessoa bom entendedor de música, então ele pegava, selecionava as músicas, por exemplo, de uma festa, de um bar, de um show, enfim, qualquer lugar que fosse. E essa figura se torna muito importante, relevante, porque ele botava o som para as pessoas e o trabalho desse DJ nos primórdios levou ao atual DJ hoje, né? Que produz música eletrônica, enfim, né? Por aí vai. Então, grandes nomes surgiram na década de 70, se estabeleceram ainda nos anos 80 e tudo mais. E essas pessoas, além de selecionar os sons, foram capazes também de misturar sons. Misturar uma canção com outra e começou a aprimorar cada vez mais essa técnica, né? Do DJ. Mas voltando aos discos e os lançamentos em si,
Tem, por exemplo, aqui um disco do Ronnie Von, ele é do ano de 67, dos primórdios da carreira dele. E investiram em uma capa dupla, né, com fotos, detalhes, informações. E, né, quem comprava isso adorava. E hoje quem compra também gosta, né, de um disco detalhado assim. Um dos grandes artistas que que investiram nele nas capas duplas é o Roberto Carlos. A maior parte da discografia do Roberto Carlos tem discos em capa dupla. Explora a imagem dele na capa, no encarte, na contracapa e fizeram os lançamentos em capa dupla. Então, posso mostrar diversos discos. Exemplos não faltam. Peguei mais um aqui, esse disco dos Beatles, maravilhoso, chamado Álbum Branco. Ele é de 69. Aqui se abre, a capa é toda branca mesmo, só está escrito Beatles aqui. E abre, tem fotinhas, as fotos deles, mas ele vem com encarte maravilhoso. Não sei nem se vai caber aqui na imagem de tão grande que é. É um encarte que vira um pôster. Um pôster. Né? Quem é que tem coragem de colar isso na parede? Não sei. Tem gente que tem. Eu não colocaria na parede, eu guardo dentro do disco. Mas é bem legal. Então, fizeram lançamentos dos mais diversos possíveis. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Quero mostrar outro também brasileiro, um disco da Elis Regina, da década de 70. Se abrir ele, o nome dele é Falso Brilhante. Se você abre ele, a capa se completa, né? Olha só. O desenho se complementa, uma parte com a outra. E você abre e tem fotos do espetáculo. Tá? Então isso era muito comum. Hoje, esses discos de capa dupla são mais caros. Geralmente mais caros. Com essa arte. Bom, só um instante. E aí, acaba a década de 70, surge os anos 80, novidades de formato, de ideias, de gêneros, de mistura, de culturas, estilos. A tecnologia avança e surge uns concorrentes para o disco de vinil, que é a fita cassete. Na verdade, ela ganha força, porque ela já existia na década de 70, 60, não sei o ano que ela surgiu. Mas o formato de se ouvir ela que é aprimorado, que lançam o Walkman, que é um aparelho portátil, né? Você põe sua fita, com fone de ouvido você ouve em qualquer lugar. Isso revolucionou muito o mercado. E também na mesma década surgiu o CD. Vou pegar, onde é que eu deixei aqui? Aqui um exemplo de uma fita. Eu mesmo tive um Walkman, ouvia muito as fitas no Walkman. Esse é um exemplo de uma fita, com duração de 60 minutos, 30 minutos de cada lado. E a fita, a vantagem é que você, de repente, o vinil era caro, você não conseguia comprar, ou você estava ouvindo rádio, então você pegava e gravava a sua fita. Gravava o disco inteiro, ou misturava, né, os artistas que você gosta, fazia uma coletânea. Era legal que as fitas as pessoas davam de presente para outra, elas faziam as chamadas mixtapes, misturavam coisas que a pessoa provavelmente ia gostar e tal, e presenteavam as outras com essas fitas. Né, isso era bem legal. Então surge o toca-fitas cassete portátil, que é o Walkman, e o Compact Disc, né, que é o CD. Ele surgiu nos anos 80, mas no Brasil ele veio com mais força nos anos 90 mesmo. Tá? E aí, mesmo com esses concorrentes, o vinil ele ainda se mantém líder nos anos 80. Ele não diminuiu assim, a vendagem dele, não. Ele se manteve firme e forte. Mas aí, na década de 90, até por volta de 91, o vinil vendia muito bem no Brasil e no mundo. Só que essas tecnologias avançaram cada vez mais. Especialmente o CD. A fita nem tanto, ela continua a existir, mas o CD, a partir de 91 ele começou a ter mais força. Começou a criar uma ideia de que ele tinha mais qualidade sonora. Isso se difundiu, o que não é verdade necessariamente. Os formatos eles têm as suas qualidades, né? Mas começaram a achar que ele tinha uma qualidade superior. Além da praticidade, né? Carregar um vinil, uma quantidade de vinis dá mais trabalho, é verdade. O vinil ele é sensível também, se você pegar, deixar ele no sol, ou se ele enfrentar um calor, se estiver dentro de um carro por horas com vinil, ele vai entortar, vai empenar.
E o CD ele tem essa praticidade de você levar para os lugares, ele dura mais, provavelmente assim, com calor, essas adversidades do tempo, ele dura mais. Então ele caiu mais no gosto. Então a indústria começou a direcionar a produção mais para o CD, e cada vez mais o vinil foi deixando de ser produzido. Até que o declínio mesmo no Brasil e no mundo foi no ano de 1996. Então, assim, o vinil ele nunca deixou de ser produzido no mundo. Nunca. As pessoas nunca deixaram de fabricar. As fábricas nunca deixaram de fabricar vinis. Sempre teve fábricas no mundo, né? Elas não pararam no mundo inteiro. E as pessoas continuaram a comprar, mas diminuiu muito a quantidade. Provavelmente só os grandes colecionadores continuaram, ou as pessoas mantiveram as suas coleções, mas não compravam mais, mas ainda tinham os discos. E essa produção foi ficando cada vez mais baixa, até que a partir da década de 2000, surgiram novos formatos, que também já começou a dar uma crise para o CD, né, com a difusão da internet, formatos cada vez mais digitais, né? Então surgiu o MP3, causou uma revolução também, compartilhamento desses arquivos de MP3, os artistas lançando suas músicas em MP3, disponibilizando elas, seja de uma forma paga, uma forma gratuita. Isso também foi mudando o mercado. Já deixou de ter aquela figura da gravadora, do produtor por trás desses artistas. Os artistas começaram a ser mais donos de suas carreiras. Então, deixaram de ver a necessidade de lançar um vinil ou um CD. Alguns lançavam, mas poucos. Então foi uma transição. No começo dos anos 2000 foi um período de grande transição. E além do MP3 surgiu um outro formato também, muito interessante, que é forte demais hoje. É o streaming. Que você não precisa baixar para ouvir, né? Então, e tem várias plataformas para você poder ouvir. O Spotify é uma delas e tem várias outras. Então, a grande parte da população do mundo que ouve música, ela ouve por streaming. Algumas pessoas baixam, né, MP3, e menos gente compra vinil ou CD. Então, isso mudou muito, né? A forma de se consumir a música. Então, mas aí acontece que na segunda metade da década de 2000 houve uma retomada. Ela começou a acontecer em várias partes do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, e um pouco começou a voltar também no Brasil. As gravadoras continuaram a investir em relançamento de discos clássicos, de vários gêneros. Os artistas também começaram a querer produzir uma quantidade de seus lançamentos em vinil, mesmo que pouca quantidade, né? E começou a haver uma tendência, novas gerações começaram a ir atrás do disco de vinil como uma peça de muito valor histórico, cultural. Então houve essa retomada, e então começou cada vez mais, ano a ano, a crescer a produção e o interesse. As fábricas começaram a aumentar, as gravadoras também. E no Brasil, o Brasil acompanhou essa retomada. No ano de 2009, o Brasil estava sem fábricas, na verdade, dos anos 90 para os 2006, 2007. E aí, a primeira fábrica a ser retomada no Brasil se chama Polisson. Ela fica em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. E eles reativaram o maquinário antigo, passaram por uma repaginada de ideias, enfim, direcionamento de várias coisas. Mas enfim, retomaram a produção de disco de vinil no Brasil. Foi uma das primeiras na América Latina a retomar a produção. Existem outras já na América Latina. E eles começaram primeiramente a relançar clássicos da música brasileira em um formato bom, um vinil que tem um peso legal, ele mais pesado do que antigamente. Hoje eles lançam discos em 180 gramas, uma gramatura um pouco maior do que antigamente, mas discos que sumiram do catálogo, ou discos que são caríssimos porque existem poucas cópias. Enfim, eles começaram a relançar esses clássicos, assim, artistas diversos, assim, Jorge Ben, Tim Maia, Novos Baianos, Tom Zé, enfim, dezenas de artistas começaram a ser lançados por eles. E isso foi muito bom, que permitiu e permite a novas gerações terem acesso a esses clássicos da música, ou pessoas mais velhas que gostavam desses artistas na época, não tiveram a chance de pegar o disco ou perder o disco, elas podem ter, né, acesso a esses discos novamente.
Mas não só relançando clássicos, a Polisson também começou a atender os artistas atuais, né? Então, por exemplo, Luan Santana, Sandy Júnior, artistas que atingem uma quantidade enorme de público, eles lançam suas novidades em streaming, lançam seus DVDs ao vivo, lançam uma pequena quantidade de CDs e uma pequena quantidade de vinil. Provavelmente essa quantidade está aumentando, mas então eles viram que isso é um nicho, é mais uma peça no merchandising do artista, né? A margem de lucro provavelmente é interessante e tal, então eles vendem isso pela internet, numa loja oficial, ou quando fazem shows, né? No caso de artistas menores, mais independentes, eles levam suas bancas, suas lojas, né, para os eventos e para os shows e vendem, né, os seus discos, graças à Polisson, a uma das fábricas que retomou a fabricação. Mas não tem só a Polisson. Depois do ano de 2010, surgiu uma outra fábrica. Na verdade, no ano de 2017, surgiu uma fábrica chamada Vinil Brasil, em São Paulo. Ela foi inaugurada na Barra Funda por um cara chamado Michel Nath. E Michel Nath, tem até uma foto dele aqui segurando um disco. Ele é produtor, DJ e compositor. Então, uma pessoa que sabe muito de música, que entende. E ele pegou, ele encontrou, ele teve a sorte, não sei, felicidade de encontrar um maquinário de uma gravadora muito antiga chamada Continental. Ele encontrou isso, que o prédio dessa gravadora estava sendo demolido e eles não sabiam o que fazer. Pegaram esse maquinário e estavam andando por um ferro velho e tal. E Michel encontrou esse maquinário. E ele pensou em reformar, revitalizar, e, enfim, pegou esse maquinário e ele conseguiu revitalizar esse maquinário todo. E, enfim, estudou o funcionamento disso, de uma fábrica e tal, e viu viabilidade nisso, né? Então só tinha Polisson até então, e surgiu ele com esse trabalho na Vinil Brasil. Então eles começaram a produção pequena e foi aumentando cada vez mais e tal, e hoje a Vinil Brasil, ela lança os compactos, ela lança vinil de 12 polegadas, né, vinil grande, e eles também são um selo, eles lançam artistas também, né? Lançaram-se mais de 300 artistas. Enfim, quem quiser lançar vinil, procura essas fábricas, consegue lançar quantidades variáveis, né? Tem preços diversos, tanto pela cor do disco, capa, qualidade, enfim, varia nesse pacote. Mas no Brasil, além da Vinil Brasil e da Polisson, tem outras duas pequenas fábricas, uma em Brasília, outra em São Paulo, que fazem vinil, eles fabricam vinil de uma forma muito mais artesanal. Eles atendem artistas bem independentes e pequenos que querem uma tiragem pouca mesmo de suas obras, mas eles não fazem vinis grandes, sim, só os compactos. Eles fazem de forma realmente muito artesanal, em pequena quantidade. Então eles atendem esse público de artistas assim, independentes, do rock, de outros gêneros, que querem ter suas obras prensadas. E que tudo tem um custo, né? Às vezes o artista não tem a verba para isso, uma quantidade tão grande, ou não tem saída, né, também para sua música. E agora, no mundo, eu peguei um dado bem atual desse ano, de agosto desse ano, que atualmente existem 126 fábricas de vinil no mundo inteiro. Elas estão espalhadas em 34 países. A fábrica mais recente foi inaugurada na Noruega, nesse ano mesmo, acho que por volta de julho. Então, você vê, no mundo inteiro produz disco de vinil, né? E dados, eu peguei também dados recentes que mostram, assim, em arrecadação, em quantidade de cópias, o vinil ultrapassou o CD. O CD ele existe ainda, mas ele está dando uma declinada, e o vinil está conseguindo ultrapassar ele em quantidade de vendas. Eu tinha visto, até o ano passado isso não tinha acontecido, mas agora nesse ano de 2020, mesmo com pandemia, isso aconteceu. Eu mesmo percebi, assim, em Uberlândia eu vejo que muitas lojas que vendiam CD, só CD, e não discos, passaram a se desfazer, fazer ofertas e encerrar seus departamentos de CDs, né? Isso mostra como anda o mercado. E aí, também, o que a gente percebe é que não que o vinil vai voltar a ser a maior forma de se consumir música no mundo, não é isso, mas ele vai ter seu espaço sempre. Acho que ele é muito querido, é um formato muito clássico, muito prazeroso e que tem um design, e, enfim, ele tem os seus benefícios, né, de se ouvir música nele. Então, ele não vai ser abandonado nunca como outros formatos, isso é muito difícil, mas ele também não vai ser
voltar a ser o top, assim, porque o vinil é um pouco caro, um vinil novo, né? Por aí vai. Agora, o Brasil, apesar de ter duas fábricas em grande quantidade, duas menores, ele não tem uma fábrica de toca-discos. Então, todos os toca-discos que a gente vê hoje, eles são importados, fabricados na China, outros lugares do mundo, com tecnologias atuais, ou as pessoas pegam aparelhos antigos, reformam, pegam esses aparelhos antigos para poder ouvir. Reformam ou eles duram mesmo e estão bons até hoje. Falta no Brasil uma fábrica de aparelhos. Quem sabe alguém encontra esse nicho de mercado e entra, né? Agora, próxima coisa que eu vou falar, assim, uma das grandes curiosidades, eu acho, é que o maior colecionador de discos do mundo, ele é brasileiro. O nome desse cara é Zero Freitas, ele mora em São Paulo. Ele é um empresário do ramo de transportes. E ele compra discos, ele já é um senhor, ele compra discos compulsivamente, pelo que eu pesquisei, desde 1964. Ele tem mais de 7 milhões de discos. Ele sempre comprou discos, nunca parou, nunca se desfez de nada. Ele chegou a comprar lotes com milhares de discos, assim, de lojas que estavam fechando ao longo das décadas, década de 90, por aí vai. Ele compra também de empresas, ele recebe doações de discos, e assim vai. Ele foi pegando cada vez mais discos, ele é compulsivo. E ele fala que ele quer ter pelo menos uma cópia de cada disco que foi lançado no mundo. E eu acho que ele tem muito mais que isso, né? Muito mais que uma cópia. Ele tem uma equipe que trabalha para ele para poder catalogar, fazer a separação certa dos discos, então e para se organizar, né? Porque sozinho ele não daria conta. Mas é legal que ele seja brasileiro, que ele esteja fazendo esse trabalho, porque ele tem vários projetos, ele não quer um acervo só para si, ele tem projetos para intercâmbio e consulta desse acervo enorme, gigantesco, sabe? Então as pessoas podem ir lá consultar. Ele vai disponibilizar isso em breve. Não está disponível ainda não, que eu sei, que eu pesquisei, mas ele está fazendo esse trabalho justamente para isso, para preservar a memória, a cultura desse formato do disco de vinil. Da música do mundo, né? Do Brasil e do mundo, porque tem coisas do mundo inteiro. As pessoas vão poder consultar, visitar e poder ver, né? Conferir esse acervo gigantesco, o maior do mundo. Dificilmente alguém vai passar esse acervo dele. Agora eu vou falar para vocês um pouco, uns exemplos de discos, de artistas de Uberlândia e da região. Discos mais antigos que foram lançados, assim, por exemplo, da música sertanejo raiz, Pena Branca e Chavantinho, que são de Uberlândia, e daqui foram para Minas, né, Minas Gerais inteiro e Brasil inteiro. Esse disco é muito importante, ele chama-se O da Terra, é uma canção do Milton Nascimento com Chico Buarque. É uma dupla muito clássica, um disco maravilhoso, e eles conheceram muitos outros artistas, tocaram com dezenas de outros músicos e artistas do Brasil. E é uma dupla, né, muito importante, que tinha suas obras lançadas em vinil. Outro artista, outro grupo, né, é o Só Pra Contrariar, daqui de Uberlândia, né, muito famoso em Uberlândia, em Minas, no Brasil e até lá fora. E também eles têm várias obras em vinil como grupo, e depois o Alexandre Pires saiu em carreira solo, na verdade, isso todo mundo sabe, e enfim, eles têm vários discos lançados em vinil. Esse aqui, se não me engano, é o segundo disco deles. Mais uma obra daqui se chama Solo Vertical. É uma banda de pop rock que surgiu nos anos 80, dos anos 80 para os anos 90, durou alguns anos, tem algumas obras lançadas em vinil. E tem pessoas famosas, assim, uma delas é o Maurício Ricardo, ele aqui, que é o cara criador do Charges.com, ele também teve outras bandas, outros grupos. É uma pessoa, né, muito conhecida no Brasil, né? Um artista conhecido de várias formas. Tem aqui mais uma... Aqui agora artistas recentes, eu vou falar de produção recente. Essa é uma banda de rock and roll de Uberlândia, um trio chamado Lightstrokes. Olha, tem uma capa sensacional, muito divertida. E é uma banda daqui que lançou em vinil. Temos aqui outra banda da região, com membros de Uberlândia e de Araguari, que é o Ganga. Eles lançaram esse vinil, acho que tem outro também em vinil. E eles têm vários lançamentos em CD, tem também DVD. A banda já excursionou pelo ramo várias vezes. Tem uma arte muito bem feita. O disco deles é verde, olha que legal.
muito curioso também. Quando o disco é colorido, fica bem legal. Uma banda muito boa. Tem mais daqui, uma outra banda também de Araguari, Uberlândia, membros daqui e de lá, é o Lava Divers. Eles lançaram um disco no formato um pouco menor, vinil de 10 polegadas. E também mais um registro bacana do rock daqui e da região. E por fim, eu mostro para vocês uma obra em compacto de 7 polegadas, que é a dupla Valdir e Redson. O Valdir, acho que é o Valdir, é goiano, e o Redson é de Uberlândia. Na verdade, o Redson se chama Cello, ele também tem outras bandas, ele toca no Light Strux, tem outras bandas. Esse é o nome da dupla, é um sertanejo rock and roll, assim, e que é bem interessante, divertido, que foi lançado em compacto. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês, isso que eu tinha para contar. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer interesse, qualquer assunto relacionado aos discos de vinil, à cultura do vinil. Eu fico à disposição para bater um papo, para responder por e-mail, mensagem, o que for. Espero que vocês tenham gostado, tá? E essa contrapartida social só foi possível graças ao edital do PMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Uberlândia. Sou muito grato ao edital, ao pessoal envolvido, e é isso que eu tenho para dizer. Um abraço a todos, tchau!